Agradecemos ao Senhor por a nova oportunidade que Ele nos dá de estudar Sua palavra. E nesse momento vamos iniciar o estudo do assunto guardando o sábado conforme o mandamento. Tá, quizás alguém pergunte assim, por que falar do sábado? Porque já somos adventistas do sétimo dia, movimento da reforma, já creemos em sábado. Já recebemos o sábado a posta do sol, terminamos o sábado a posta do sol e procuramos guardar o sábado. Por que necessitamos falar disto? Interessante que o quarto mandamento começa assim, acuérdate. ¿Por quê? Porque nos olvidamos de muitas coisas, especialmente as coisas de Deus. Então, o mesmo Deus, quando deu os 10 mandamentos, Ele puso a palavra acuérdate de santificar o sábado. Agora, alguns pontos importantes. Quando começou o sábado na história da Bíblia? O sábado não foi dado em El Sinaí. Em Sinaí foi repetido, mas o sábado vem da criação. Então, o sábado é dia para comemorar a criação, para comemorar a redenção, para comemorar o amor de Deus, o poder de Deus ao criar-nos e ao transformar-nos, ao regenerar-nos. Vamos ler Gênesis 2, versículo 12 e 3. Diz assim: E acabou Deus em el sétimo dia de sua obra que havia hecho, e repousou em el sétimo dia de toda a sua obra que havia hecho. E bendijo Deus ao dia sétimo, e lo santificou, porque nele repousou de toda a sua obra que Deus havia criado e hecho. Aqui nesses versículos há muitas coisas que devemos considerar. Então, se Deus terminou a criação ao sábado, repousou em el sábado, sétimo dia, bendijo el sétimo dia, e lo santificou e repousou. Então, se percebem que há várias coisas conectadas com o sábado da criação. Deus terminou a criação, Deus repousou, Deus bendijo, Deus lo santificou, o sábado. Então, o sábado é dia muito especial. Como hemos visto, o sábado é uma verdadeira bendição para os crentes. Há uma pergunta: quando você pensa em el sábado, você se queda contente ou queda triste? Que sábado deve ser um dia mais feliz da semana. Por quê? Vamos ver. Durante o sábado, temos a oportunidade única de meditar em el gran poder que Deus empleou na criação. Esse mesmo poder usado na criação está disponível para ser usado na vida e na santificação cristiana dos filhos de Deus. Então, queridos irmãos, o sábado é um dia muito especial. Vamos enfatizar um ponto importante. Necessitamos ter comunhão com Deus cada dia, não só no sábado. Pero o sábado é especial. Ponemos de lado nossas atividades comerciais, nosso trabalho secular, nossos estudos nas escolas e concentramos nossa atenção em estar com o Criador, com Cristo, com seus santos ángeles, dirigido por seu Santo Espírito. A palavra de Deus diz que Deus dijo e foi hecho. Ele mandou e existiu. Salmos 33, 9. Então, a criação revela o gran poder criador de Deus, o gran poder regenerador de Deus. Agora, vamos encontrar uma experiência muito interessante de los israelitas em sua viagem hacia Canaã. Antes de chegar ao Sinaí, Deus obrou alguns milagros muito especiais em favor do povo. Deus les deu o maná. E de que maneira? Vamos ler isto em Éxodo 16, 4 e 5. Disse Deus: E aqui eu os daré llover pan del cielo. E o povo saldrá e recorrerá uma porção para cada dia,
para que eu lo pruebe se anda em mi lei ou não. Interessante que a lei foi apresentada em Sinaí, em tábuas de pedra, mas o povo já conhecia a lei antes, que já mencionamos que o sábado, por exemplo, foi dado em la criação. E sucederá que el sexto dia prepararão o que han de recorrer, que será o doble de lo que soliam recorrer cada dia. Irmãos, vamos aqui começar a descrever o que ocorria. Deus enviava maná para o povo cada manhã. Por quê? Deus podia enviar maná para toda a semana de uma vez, ou para todo o mês. Não. Como está em la oração do Senhor, aliás diz assim, el pan nuestro de cada dia. Deus quer que nós outros dependamos de Ele cada dia. Por isso Ele não dava maná para toda a semana. Cada dia para aquele dia. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. E que ocorria? Em los dias da semana, de domingo hasta jueves, Deus dava cada dia uma porção de maná. Se a gente deixava o maná para o dia seguinte, ele quedava podrido, quedava mal. Tinha mau olor, não se podia consumir. Pero quando chegava viernes, Deus dava em doble. E agora, se deixassem para comerem o sábado, não se danhava. Era um outro milagre. E sábado não caía o maná. Então vamos reconsiderar. De domingo hasta jueves, Deus dava maná só para o dia. E não se estragava. Não se danhava. Viernes dava o doble. E podiam guardá-lo para sábado que não se danhava. E sábado não dava. Dava em doble viernes para que sábado não fueran correr o maná. Agora vamos continuar lendo em capítulo 16, desde o versículo 21. E lo recorriam cada manhã, cada um segundo o que havia de comer, e luego que o sol se calentava, se derretia. Em el sexto dia recorreram doble porção de comida, 2 gómeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram a Moisés, e se lhe dijeron, hicieron saber, e ele les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el repouso de Jehová, lo que houver de cocer, cocedlo hoy, viernes. Então aqui as instruções. Era para preparar o alimento, não el sábado, mas em el viernes. Preparar para assar, para cocer, para hacer a preparação. Sábado era só para utilizá-lo. Mañana es el santo sábado, el repouso de Jehová. Si lo que houver de cocer, cocedlo hoy, lo que houver de cocinar, cocinadlo hoy. E todo lo que os sobrare, guardadlo para amanhã. E eles lo guardaram hasta la manhã, segundo Moisés havia dito, e não se pudriu, nem houve nele gusano. Aqui outro milagre. Deus preservava o maná que caía em el viernes para sábado e não se contaminava, não tinha problemas. E dijo Moisés: comedlo hoje, porque hoje é sábado de Jeová. Hoje não halhareis em el campo. Em los 6 dias lo recorrereis, mas el 7º dia é sábado, en el qual não se hallará. E aconteceu que alguns de pueblo salieron em el 7º dia a recorrer e não hallaram. E Jeová dijo: hasta quando não quereis guardar mis mandamentos e mis leis? Mirad que Jeová os deu o sábado, e por isso, em el dia del 6º dia, pão para 2 dias lhe dá. Queres cada um em seu lugar, e que nadie salga de seu lugar em el 7º dia. Assim o povo repousou el 7º dia. Então vamos revisar, hermanos. Então, cada dia caía a porção para o dia, del domingo hasta jueves.
viernes caía el doble. Se guardaram de lunes para martes, se poderia, e de viernes para sábado não era preservado. Sábados, viernes caía doble e sábado não caía. Aqui encontramos lições práticas que Deus deu a seu povo com o milagre do maná. Cada semana, durante su largo peregrinaje en el desierto, los israelitas presenciaram um triplo milagro que devia inculcar a santidade del sábado. Cada sexto dia caía doble quantidade de maná. Nada caía el dia sétimo. E a porção necessária para o sábado se conservava dulce sem decomponer-se, mientras que se guardava os outros dias, se decomponia. Em las circunstâncias relacionadas com o envio del maná, temos evidências conclusivas de que o sábado não foi instituído, como muitos alegam, quando a lei se deu em Sinaí. Antes que os israelitas chegaram ao Sinaí, compreendiam perfeitamente que tinha a obrigação de guardar o sábado, al tener que recorrer cada viernes doble porção de maná em preparação para o sábado, dia em que não caía. A natureza sagrada do dia de descanso lhes era recordada de contínuo. E quando parte do povo saiu ao sábado a recorrer maná, o Senhor te perguntou: hasta quando não quereis guardar meus mandamentos e minhas leis? Não, brethren, vamos considerar como guardar o sábado agora. Já sabemos que sábado é o dia de santificação, de descanso, de comunhão com Deus. Vamos ver assim como guardá-lo. Quero chamar a atenção, irmãos, para o quarto mandamento. Creio que muitos conhecem de memória. Quarto mandamento. Como encontramos em Éxodo 20, 8 ao 11. Vamos acordar do que está escrito. Te acordarás del dia sábado para santificá-lo. Porque Deus dijo, te acordarás. Porque somos inclinados a nos olvidar. Aqui diz para santificá-lo. O que significa santificar algo? Significa poner aquele bajo a bendição de Deus, separado para a adoração, separado para Deus. Não pertence a nós outros. Então, se o sábado não é nosso, o sábado é chamado o sábado del Senhor. Agora, para santificar o sábado, necessitamos ser santos. Primeiro, nós outros devemos entregar-nos a Cristo e, por sua graça, ser sua vontade para podermos santificar o sábado. 6 dias trabalharás e harás toda a tua obra, pero o sétimo dia é o sábado de Jeová, tu Deus. Não harás en él obra alguna, ni tu, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, aqui está a origem do sábado, porque em 6 dias hizo Jeová el cielo e a terra, e el mar e todas as coisas que há neles, e repousou o sétimo dia. Portanto, Jeová bendijo el dia sábado e lo santificou. Aqui repite o que encontramos em Gênesis capítulo 2. Deus descansou, Deus bendijo e Deus santificou o sábado. É um dia especial. Deus ha dado a los homens 6 dias em que trabalhar. Requiere que seu trabalho seja hecho durante esses 6 dias laboráveis. Aqui diz assim: em el sábado podem hacerse as obras absolutamente necessárias e las de misericórdia. A los enfermos e dolientes há que cuidá-los todos os dias, pero se há de evitar rigorosamente toda labor innecessária. Irmão, por exemplo, se um irmão está enfermo, não vamos dizer assim: não, irmão, só vamos tratar desse irmão depois da posta do sol, porque hoje é sábado. Não, isso é um equívoco muito grande. Sábado é um dia de bendição, é um dia de dar atenção às pessoas, sanar os enfermos, fazer tratamentos, tudo o que é necessário. Então, esse sábado aqui disse, não devemos esperar que passe o sábado para
tratar de los enfermos. E Isaías 58:13 diz assim: se retraher del sábado tu pie, de hacer tu voluntad em mi dia santo, e al sábado lhe amares delícias, santo, glorioso de Jeová, e lo venerares, não haciendo tu os caminhos, nem buscando tu voluntad. Não acaba aqui a proibição, nem hablando tus palavras, disse o profeta. Irmãos, vamos considerar este ponto. Então, como podemos guardar o sábado? Como podemos santificá-lo? Primeiro, em nossa mente, devemos estar em comunhão com Cristo. Nossas palavras devem ser de acordo com sua vontade. Nossas ações, todo em el sábado deve ser de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com nossa vontade. Los que durante el sábado hablan de negócios ou hacen proyectos são considerados por Deus como se realmente realizaram transações comerciais. Para santificar el sábado, não deviéramos sequer permitir que nossos pensamentos se detenham em coisas de caráter mundanal. Percebe, irmão, onde começa a guarda del sábado? Em la mente, en el coração, em la comunhão com Cristo. El estudio de sua palavra, em hacer sua vontade. Para santificar o sábado, não deviéramos sequer permitir que nossos pensamentos se detenham em coisas de caráter mundanal. O mandamento inclui a todos os que estão dentro de nossas portas. Os habitantes da casa devem deixar seus negócios terrenais durante as horas sagradas. Todos devieram estar unidos para honrar a Deus e servir voluntariamente em seu santo dia. Então, irmão, o sábado é um dia del Senhor. É um dia para meditarmos em el Senhor, para hablarmos as palavras del Senhor, para hacermos a vontade del Senhor, não a nossa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a preparação. Irmãos, quando devemos começar a preparação para o sábado? Eu entendo que devemos, quando terminamos o sábado anterior, devemos começar a preparação para o próximo. Então, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todos os dias devem ser usados para a preparação. E viernes é um dia só para completar a preparação, que deve começar ao começo da semana. Em Lucas 23, 54 a 56, encontramos um exemplo digno dos seguidores de Cristo. Bem, irmão, vamos acordar do que ocorreu viernes. Viernes, durante o dia, por la manhã, Cristo foi crucificado. A las 3 da tarde, ele morreu. E as mulheres que eram discípulos de Jesus, que aprenderam de Jesus, diz que elas prepararam especiarias e ungüentos e el sábado repousar conforme o mandamento. Então, se as mulheres prepararam algo para ungimento de Cristo, disse a palavra de Deus, era o dia da preparação. Quando? Viernes. E estava para começar o sábado. E as mulheres que haviam venido com ele desde Galileia também o acompanharam. E vieram ao sepulcro, e como foi posto o corpo. E regressando, prepararam espécies aromáticas e ungüentos, e repousaram o sábado conforme o mandamento. Então, irmão, como já dissemos há pouco, a preparação para o sábado não deve começar em viernes, deve começar domingo, hasta viernes. Viernes seria o último dia. Observe o que diz lá a inspiração. Terminad el viernes los preparativos para o sábado. Terminad, não começar. Cuidado de que toda a roupa esteja lista e que se haya cocinado todo o que deve cocinar-se, que se hayan lustrado os sapatos e tomado os banhos. É possível lograr isto? Se lo estabeleceis como regras, podeis hacerlo. El sábado não deve destinar-se a reparar roupas, a cocinar
alimentos, a planchar roupas, ou a los placeres e a outra ocupação mundanal. Antes que se ponga o sol, deve poner-se a um lado todo o trabalho secular e guardar-se fora à vista todos os periódicos desse caráter. Irmão, um problema difícil que está hoje é a gente consultar o celular, o tablet, a computadora, não de coisas sagradas. Claro que podemos utilizar celular e tablet todo para o fim santo, pero corremos o risco de buscar notícias, buscar diversões em celular, ou em tablet, em computador, em sábado. Isso é transgressão. Antes que se ponga o sol, deve poner-se a um lado todo o trabalho secular. Padres, explicad a vuestros hijos lo que hacéis, e os proponeis e deixá-los participar em vossa preparação para guardar o sábado segundo o mandamento. Então é interessante, irmão, os padres devem pedir a los niños que ajudem na preparação. Isso será também uma orientação prática de como guardar o sábado. Em muitas famílias, durante o sábado, se embetunam e lustram os sapatos e se dão puntadas. Todo porque essas coisas não foram hechas durante o viernes. Não se acordaram do sábado para santificá-lo. Então, aqueles que fazem essas coisas em sábado, arreglar a roupa, ou limpar os sapatos, ou cocinar, estão transgredindo o sábado. Agora, irmão, há outro ponto muito importante que já nos olvidamos. Necessitamos acordar disto. Diz assim: há outra obra que deve receber atenção no dia de preparação. E neste dia devem poner-se a um lado todas as divergências entre irmãos, ou seja, na família ou na igreja. Irmãos, se durante a semana houve alguma ofensa, se alguém ofendeu seu próximo, seu irmão, sua irmã, seu padre, então, antes de começar o sábado, devem reconciliar-se. Devem fazer uma revisão em sua vida, se houve alguma ofensa, e pedir perdão, para começar o sábado em paz com Deus e uns com os outros. Agora, irmão, outra coisa muito importante. Que tem a ver a justiça de Cristo, a justificação por la fé, com o sábado? Aí tem muito que ver. Observem. Nenhuma obra, outra instituição confiada aos judeus propendia tão plenamente como o sábado a distingui-lo das nações que os rodeavam. Deus se propôs que sua observância los designasse como adoradores suyos. Havia de ser uma señal de sua separação da idolatria e de sua relação com o verdadeiro Deus. Pero, a fim de santificar o sábado, os homens mesmos devem ser santos. E como nos hacemos santos? Por la justiça de Cristo. Por la fé, devem chegar a ser partícipes da justiça de Cristo. Quando foi dado a Israel o mandato, acuérdate, haz del dia de sábado, para santificá-lo, o Senhor também lhes dijo: habéis de ser-me varones santos. Unicamente nesta forma podia o sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Deus. Al apartar-se los judíos de Deus e deixar de apropriar-se de la justiça de Cristo, por fé, o sábado perdeu seu significado para eles. Então, irmão, o sábado separado de Cristo tem algum valor? Não. O que dá valor ao sábado é Cristo, é nossa comunhão com Ele, é nossa conexão vital com Cristo. De outra maneira, quer dizer, só podemos santificar o sábado, guardar o sábado, conforme o mandamento, se estamos conectados com Cristo. Sem Cristo não há obediência aos mandamentos. Satanás estava tratando de exaltar-se a si mesmo e de apartar os homens de Cristo, e obrou para pervertir o sábado, porque é a señal do poder de Cristo. Os dirigentes judíos cumpriam a vontade de Satanás, rodeando os requisitos pesados e arbitrários.
Disse assim: os dirigentes judíos cumpriam a vontade de Satanás, rodeando requisitos pesados el dia de repouso de Deus. Em los dias de Cristo, el sábado havia quedado tão pervertido que sua observância reflejava o caráter de homens egoístas e arbitrários, mais bem que o caráter do amante Padre Celestial. Irmão, que eram os judeus? Que hizo Satanás através dos judeus? Hicieron del sábado um dia difícil, um dia complicado, lleno de cargas, lleno de deveres humanos. Haga esto, haga aquello, e só pode caminhar tanto e não tanto, e tantas regras que o sábado quedava uma pesadilha. Em los dias de Cristo, o sábado havia quedado tão pervertido que sua observância reflejava o caráter de homens egoístas e arbitrários, mais bem que o caráter do amante Padre Celestial. Os rabinos representavam virtualmente a Deus como autor de leis cujo cumprimento era impossível para os homens. Induziam a gente a considerar a Deus como um tirano e a pensar que a observância do sábado que ele exigia hacía os homens duros e crueles. Era obra de Cristo dissipar estes conceitos falsos. Aunque os rabinos le perseguiam com uma hostilidade implacável, nem sequer aparentava conformar-se a seus requerimentos, sino que seguia adelante observando o sábado, segundo a lei de Deus. Irmão, depois de estudarmos esses pontos, não todos, que há muita coisa sobre o sábado que necessitamos aprender. Você pensa que necessitamos uma reforma no sábado, na guarda do sábado? Sim, sem dúvida. Irmãos, antes de descansar em sábado, necessitamos receber o descanso de Cristo. Necessitamos ir a Jesus, receber dele o perdão dos pecados e sua graça sanadora. Em Mateus 11, 28 ao 30, encontramos a invitação de Cristo. Venid a mim, todos os que estáis trabalhados e carregados, e eu os harei descansar. Levai-me jugo sobre vosotros, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e hallareis descanso para vuestras almas, porque mi jugo é fácil e ligeira mi carga. E agora, irmão, eu quero chamar a atenção para Hebreus 4, 1 ao 11. Diz assim: temamos, pues, que quedando aún a promessa de entrar em seu repouso, alguns de vosotros pareça não haver alcançado, porque também a nós outros se nos ha predicado o evangelho como a eles, pero não les aprovechou a palavra predicada a los que la oyeron, al não mezclá-la com fé. Pero nós outros que hemos creído, entramos em repouso, de la maneira que ele dijo: portanto, jurei em minha ira, não entrarei em meu repouso, aunque suas obras foram acabadas desde o princípio do mundo. Porque em certo lugar dijo assim del sétimo dia: e repousou Deus de todas suas obras em el sétimo dia. E outra vez aqui: não entrarão em meu repouso. Assim que, puesto que falta que alguns entrem nele, aqueles a quienes primeiro foi predicado não entraram por causa da incredulidade. Outra vez determina em certo dia, dizendo por meio de Davi: hoje, depois de tanto tempo, como está dito, se oyeres hoje sua voz, não endurezcais vossos corações, porque se Josué les hubiera dado repouso, não hablaria depois de outro dia. Portanto, queda um repouso para o povo de Deus, porque ele que ha entrado em seu repouso também ha repousado de suas obras. Agora, irmão, vamos ver a parte final do versículo 11. Procuremos, pois, entrar em aquele repouso, que ninguno caiga em semejante exemplo de incredulidade ou de desobediência. Então, queridos irmãos, como podemos santificar o sábado? Como podemos descansar o sábado? Como podemos alegrar-nos em el sábado? Em comunhão com Jesus. Então, aqui diz que devemos fazer esforço para entrar em el repouso de Cristo, aceitar sua invitação. Aí podemos descansar em el sábado, de acordo com o mandamento. Irmãos, se estudamos a palavra de Deus no Novo Testamento, o que fazia Jesus em el sábado? Ele ia à sinagoga, ele sanava a gente, ele visitava os enfermos, estava na natureza com os discípulos. Assim devemos fazer hoje.
Sábado devemos descansar, vier descansar temprano. Sábado levantar-nos temprano, ir à igreja por la manhã, participar do culto, ter comunhão com Deus e com esses irmãos. E, se possível, especialmente os padres que têm filhos, levá-los à natureza para estar em comunhão com Deus. E também fazer trabalho de misericórdia, trabalho missioneiro, dar atenção às pessoas que necessitam de salvação. E os apóstolos fizeram o mesmo. Eles guardaram o sábado. E, aunque quando não havia sinagoga para ir, Pablo, ele quedava em la margem do rio com a gente, estudando a palavra de Deus. E Juan, o autor de Apocalipse, recebeu a visita de Cristo sábado, Apocalipse 1:10, é o dia do Senhor. Queridos irmãos, Deus tem um plano especial para nós outros. Sábado é um dia que nos dá força, quando Cristo nos dá força para fazer sua vontade, para vencer nossos pecados, para receber o seu perdão, para viver alegres em El Senhor. Que essa seja a nossa experiência, esse meu desejo e minha oração. Amém.